Povo de Deus, boa noite. Hoje a nossa reflexão está com uma ajudante aqui importante, minha esposa, Geralda. E nós vamos falar hoje, não desista de vencer. E o texto que nós vamos ler é o texto de Hebreus 11, 24 em diante. Vamos fazer uma oração? Pai, nós louvamos o nome do Senhor pelo privilégio de poder propagar a Tua palavra. E nós sabemos, meu Deus, que o Senhor agrada disso. E o Senhor deseja que os ouvintes também creiam na palavra do Senhor, porque o Senhor tem algo maravilhoso a realizar em suas vidas. Desde já nós pedimos a ajuda do Teu Espírito Santo, nos iluminando em tudo que é necessário, nos conduzindo a toda a verdade. Isso fazemos em nome de Jesus Cristo, para a glória do Senhor. Amém. Amém. Hoje nós vamos ter a leitura de Hebreus 11, 24 em diante, pela irmã Geralda. Eu cumprimento a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Então nós vamos ler a Hebreus 11, de 24 a 32. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado. Portanto, considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei, antes permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Pela fé, celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Pela fé, atravessaram o Mar Vermelho, por toda a terra seca, tentando os egípcios, foram tragados de todo. Pela fé, ruinaram as muralhas de Jericó, depois de rodeada por 7 dias. Pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque o acolheu com paz aos espias. E quem mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas. Ok, obrigado. O capítulo 11 de Hebreus é o capítulo de ouro, um capítulo dedicado à fé, e tem uma excelente definição de fé e também muitas aplicações e muitos exemplos também. Nós temos então neste capítulo uma motivação àqueles que creem na palavra de Deus para continuar. O versículo de ouro deste capítulo é o versículo 6, que diz o seguinte: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima dele, de Deus, creia que ele existe e que é recompensador do que os busca. Então, baseado nesse entendimento, nós podemos acrescentar ao nosso título, não desista de vencer, não desista de vencer, pela fé em Deus. Então, esse vai ser o nosso acréscimo, Não desista de vencer pela fé em Deus. E vamos então aqui pegar alguns exemplos. Pensamos só 6 exemplos para que os irmãos possam estar sendo motivados a continuar. O primeiro deles é Noé. Noé diz o seguinte: ao receber as ordens de Deus para construir uma arca, levou aproximadamente 100 anos para terminá-la. Contudo, não desistiu e venceu. Então, este aí foi o primeiro personagem, Geraldo vai ler o segundo depois. Esse é o primeiro personagem que nós vamos tirar como exemplo. E o que nós temos que ter em mente é o seguinte, que quando Noé crê e obedece a Deus, aquela geração já estava condenada. Não tinha mais nada a fazer. Contudo, ele foi obediente, creu e obedeceu e acabou pela fé em Deus condenando todo aquele povo. Ok? O próximo é Sansão. Sansão já segue dominado pelos filisteus, ainda creu em Deus, e suas forças foram restauradas e venceu o inimigo. Pois bem, Sansão, eles tinham cegado Sansão, ele não conseguia mais ver, estava aprisionado, então os filisteus fizeram uma grande festividade e ali amarraram ele no centro das colunas principais daquele estádio, e aquelas autoridades todas foram lá para escarnecer de Sansão. Mas Sansão, ele se colocou diante de Deus, ainda vendo todas as condições negativas para ele, acorrentado, cego e sendo humilhado. Ele creu em Deus, orou ao Senhor, Deus restaurou a sua força e ele conseguiu vencer o inimigo ali, derrubando as colunas principais do templo e derrubou todo aquele templo no chão, matando seus inimigos. Okay? O próximo é Raabe.
moradora dos muros de Jericó, a cidade já estava condenada também por Deus, creu na vitória de Deus e venceu suas próprias guerras e se tornou uma prosélita israelita, fazendo inclusive parte da genealogia de Jesus. Então essa é o testemunho dessa mulher. Ela com a cidade toda já estava condenada à morte, porém ela recebeu em paz os espias, do povo de Deus, e ali fez um pacto com inteligência por ela e pela sua família, e Deus deu a vitória. Quando tudo estava perdido, ela creu em Deus e Deus deu a vitória para ela. Ok? Próximo é Esther. Esther, vendo seu povo condenado à morte por um decreto real, irrevogável, não desistiu, creu em Deus e agiu tendo a vitória e salvando o seu povo. Esther, ela foi então uma rainha no lugar de Avaste, e ela não sabia, mas tinha ali um inimigo dos israelitas que forjou uma lei, e essa lei foi então recebida por todo aquele império, com selo real. Não podia ser revogada, mas ela mesmo correndo risco de vida, ela intercedeu pelo seu povo e conseguiu reverter tudo. Ela creu, jejuou junto com as suas moças, junto com seus parentes, e Deus deu graça e ela conseguiu reverter toda a situação. Então o dia que seria o dia de morte para os judeus foi um dia de libertação, inclusive eles puderam se defender. O próximo é Jonas. Jonas, à beira da morte, já dentro de um peixe, sufocado lá com as algas, clamou ao Senhor e o Senhor o deixou viver, podendo assim terminar a sua tarefa de profeta. Então, que esperança tem uma pessoa que foi engolida por um peixe, já está dentro do estômago desse peixe, com as algas enroladas em seu pescoço, sendo queimada pelos os ácidos do estômago daquele peixe, afogando lá dentro, e aquilo tudo estava favorável à sua morte. Mas ele creu no Senhor e Deus lhe permitiu que vivesse, e ele pôde terminar sua tarefa. E Nínive, a cidade que estava condenada, foi salva também pela misericórdia e graça do Senhor. O próximo é o próprio Senhor Jesus Cristo. E por fim, temos o próprio Senhor Jesus Cristo, que, suando sangue, devido à grande angústia de sua dolorosa missão de tirar o pecado do mundo, não desistiu, creu e fez a vontade do Pai, morrendo por nossas vidas. Enfim, o maior exemplo de quem não desistiu, que creu até o final, que foi obediente, até a morte, foi Jesus Cristo. E a exemplo do Senhor Jesus Cristo, todos os demais do Novo Testamento fazem, sim, então, a mesma profissão de fé, convictos, e muitos deles foram mártires e experimentaram também a morte, mas não abandonaram o Deus que eles creram. Então, dentro desses pequenos exemplos que nós tivemos, eu convido você, povo de Deus, não desista. A situação ela pode estar ruim ao ponto de estarmos a ponto de experimentar a morte, mas Deus pode reverter tudo. E mesmo que tenhamos que perecer, o Senhor um dia nos ressuscitará. É só lembrar ali do que Jesus falou com Maria e Marta, que aquele que crê nele, ainda que esteja morto, viverá. E nós precisamos crer no Senhor, perseverar na fé, ser obediente à palavra de Deus, porque Deus tem o melhor para nós. Então, o que eu quero dizer, não desista mesmo de vencer, mas creia no Senhor, creia de todo o seu coração e para a glória do nome dele. Então, o meu apelo, nunca desista de vencer pela fé em Deus, pois em seu Filho Jesus Cristo já somos mais que vencedores. Amém? Amém. Nós vamos orar ao Senhor nosso Deus. Nós temos muitos pedidos de oração que Deus os conhece. Nós já colocamos eles diante do Senhor, vamos colocar agora também. E pedindo cura, saúde, libertação, livramento, salvação, pela fé no Senhor nosso Deus e no seu Filho Jesus Cristo. E logo em seguida estaremos dando a bênção final e esperamos que os irmãos possam estar ouvindo com amor e com carinho esse vídeo para edificação e fortalecimento de vocês em nome de Jesus. Feche os seus olhos. Pai, obrigado pelo privilégio, a oportunidade que o Senhor nos deu. Agradecemos, Senhor, meu Deus, pelo tempo que o Senhor também vai abençoar na vida de cada um que vai estar ouvindo. Deus, que o Senhor possa reverter, seja qual for a situação na vida de qual for a pessoa, Pai. Se ela crer no Senhor, se ela depositar a sua fé no Senhor e no seu Filho Jesus Cristo, que o Senhor possa mostrar a tua glória, manifestar a tua glória, reverter toda a situação negativa,
toda situação de morte, dando saúde, vitória, libertação. Meu Deus, dando a tua salvação, que é a coisa mais importante, ainda que a tua vontade prevaleça em algumas situações que não é a nossa, mas que a salvação, meu Deus, alcance cada uma dessas vidas. Abençoe a tua igreja na face da terra. Obrigado pelo privilégio de ter minha esposa aqui do meu lado nessa noite. Meu Deus, abençoe o teu povo. Seja com cada um de nós aqui oramos e agradecemos no nome de Jesus Cristo. E abençoamos todos os nossos ouvintes, dizendo: o amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo seja com todos nós, não só hoje, mas para sempre. Amém. Deus abençoe. Até a próxima. Amém. Que Deus abençoe a cada um em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.